Mas se é possível conciliar o estudo do Ministério Público Federal com outros concursos? Olha, muita gente me pergunta isso realmente. Eu diria que sim. Eu, pessoalmente, conciliei. Eu sou ex-juiz federal, não porque eu fosse juiz federal e tenha começado a estudar para o Ministério Público Federal depois de já ser juiz federal. Os concursos foram simultâneos e o concurso da magistratura federal terminou um pouco antes do MPF, por isso eu tomei posse e exerci o cargo mais ou menos 6 meses. Então, durante um bom tempo, eu fiz os 2 concursos ao mesmo tempo e acho perfeitamente conciliáveis. É claro que cada um tem suas peculiaridades. Por exemplo, na minha época, a magistratura federal já cobrava direito internacional e o MPF não. A magistratura federal cobra direito previdenciário e tem cobrado cada vez com maior profundidade o direito previdenciário, até porque quem tem atuação na Justiça Federal sabe que a Justiça Federal virou um balcão do INSS. Né? Há um número imenso de questões previdenciárias na Justiça Federal, e isso é uma matéria que tem sido cobrada com cada vez maior rigor nos concursos da magistratura federal. E o MPF não cobra nada. O MPF cobra eleitoral, que ainda que de modo bem básico. A magistratura federal não cobra eleitoral. Então, eu acho possível sim. O que é preciso é um bom método de fixação do estudo para que você possa matar com maior facilidade essas disciplinas que são mais ou menos não tão complicadas. Por exemplo, civil. O civil cobrado no MPF é basicamente o mesmo que se cobra na magistratura federal, um civil muito básico. Processo civil, exceto se houver um perfil de examinador específico, a matéria será a mesma. Penal e processo penal, eu inclusive indico a mesma bibliografia para o concurso do MPF da magistratura, não vejo diferença alguma. Então, as peculiaridades são, na minha opinião, bem mais aparentes do que reais. O que existe são realmente algumas provas em que há uma divergência. Mas se você tiver um bom método de fixação, eleitoral, por exemplo, leu um manual, fez um resumo, acabou. Você sabe eleitoral para fazer concurso o resto da sua vida, não é matéria que precise voltar. Então eu diria, Tânia, que é possível se conciliar sim. O que é bom e o que é, talvez, salutar para quem quer fazer essa conciliação é eleger uma prioridade entre os dois, porque de fato vai ser complicado tratar os dois com a mesma prioridade. Curiosamente, aqui é só mesmo uma curiosidade, para mim a magistratura federal era a prioridade de estudo e não o MPF, e por uma razão meramente cronológica. Como o concurso da magistratura federal foi anterior, quando veio a primeira etapa do MPF, eu já estava na segunda da magistratura. Então eu não ia trocar o certo pelo duvidoso. Eu preferi estudar mais para a segunda etapa do que para a primeira do MPF. Então, acho sim perfeitamente conciliável e é o que eu recomendaria. Acho que essa história de eu só faço MP é muito negativa para quem está fazendo concurso, psicologicamente. Mas o professor fala em termos de conciliação, até em relação aos concursos estaduais? Estaduais eu já acho mais complicado. Eu, por exemplo, não cogitei isso. Eu conciliava a magistratura federal com o MP federal. Agora, eu acho que para conciliar com o estadual eu acho mais complicado. Aí sim, eu diria o seguinte, você pode até fazer MPF, mas com menor esperança. Acho que é um bom treino, acho que vale a pena, se aprende muito, mas aí, se você quer uma carreira estadual, magistratura MP, eleja essa prioridade, porque aí já haverá uma mudança drástica. O civil é muito mais profundo do que nós estamos acostumados. CAI empresarial, que o MPF já aboliu oficialmente, e as magistraturas federais vêm abolindo extraoficialmente, exceto o TRF3, que ainda cobra bastante, há concursos que cobram de modo muito superficial. Então,
aí a coisa muda muito. Eu acho que conciliar com o concurso estadual só mesmo, vamos dizer assim, de brincadeira. Escolhe uma prioridade, estuda a sua prioridade e vai. Às vezes você passa. Eu tive uma colega que foi comigo para a segunda etapa do MPF e hoje é juiz estadual. Entendi. Então, possível é. Só para fechar uma conclusão da questão anterior, se alguém ficou com dúvida. Me parece mais fácil conciliar o MPF com a magistratura federal do que com MPs estaduais. Ok? Acho que ficou claro, Tânia? Ficou claro, sim, professor.